Bem, galerinha, sejam bem-vindos à nossa aula de engenharia de software, né? O objetivo da nossa aula de hoje é eu apresentar um pouco sobre essa introdução à engenharia de software e mostrar algumas ferramentas para vocês, alguns casos de uso, se a gente conseguir nesse intervalo de período aqui, para a gente poder tocar a disciplina, né? E mais também, assim, tirar dúvidas a respeito do formato da disciplina, como que a gente vai abordar, né, ao longo desse semestre, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem pode me interromper, né, durante a minha apresentação aqui, beleza? Assim, para a gente começar, eu queria apresentar para vocês, não sei se vocês ouviram falar, ou alguém já ouviu falar, do Chat GPT. Vocês ouviram isso nas últimas 2 semanas? Ah, já ouvi falar. Tem muito, tá falando muito sobre isso, né? Foi muito falado, né? Beleza. Gente, isso aqui, para engenharia de software, para computação, na verdade, para qualquer área, é, é muito relevante, sabe? Eu vou entrar aqui no Chat GPT. Esse aqui é o principal, tá? É o que está fazendo sucesso aí, é dessa URLzinha aqui que eu vou postar para vocês. Eu acho que é importante, por quê? Porque é uma ferramenta de inteligência artificial, né? E essa ferramenta é uma ferramenta que a gente pode usar para tudo, né? Essa chat GPT pode criar a conta, pode logar aí com seu e-mail, né? E depois colocar aí, acho que precisa do telefone também. Deixa eu conectar aqui e mostrar para vocês. Assim, para estudante de computação é uma ferramenta incrível, entendeu? É um chat, né? O GPT aqui significa, se eu não me engano, é Generative Pre-Training Transform. Então, transformador pré-treinado que produz textos, né? Que gera textos, né? Então, em outras palavras, é a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu digitar aqui, ó, engenharia de software, né, nesse menu, nesse input aqui, ele vai trazer para mim tudo que ele sabe sobre engenharia de software. E ele traz assim, como se fosse uma redação, sabe? Isso aí é muito, muito relevante, assim, pensando em conhecimento, né, da forma que ele traz a informação, né? Então, ó, dando aula aqui, né, usando o chat GPT, engenharia de software é uma disciplina da engenharia que trata da aplicação sistemática de princípios, métodos e ferramentas de engenharia para desenvolvimento de software de alta qualidade e profissional. Não colocou aqui não, mas considerando engenharia de software como uma disciplina, né, para você poder criar, desenvolver software de forma profissional. A engenharia de software envolve o uso de processos formais e estruturados, né? Então, existe um formalismo aqui, existe uma estrutura nesses processos. A gente vai ver alguns processos para desenvolver, testar e manter sistemas de software. Os engenheiros de software trabalham em equipes multidisciplinares, ou seja, envolve várias pessoas nesse processo, né? Inclusive pessoas da área de computação, programadores, por exemplo, mas tem testers, tem os stakeholders, que são quem contratou o software, tem quem vende o software, tem parte comercial que está envolvida na engenharia de software, tem parte de suporte, né, que nem sempre é programador, muitas vezes não é programador, que está, por exemplo, não, eu preciso executar o meu software num servidor com uma determinada configuração. Aí é o pessoal da TI que fornece esse servidor, esse ambiente, né, para o programador executar o software dele, se for um software web, né? Então, é multidisciplinar nesse sentido. Para desenvolver software de alta qualidade que atenda às necessidades dos usuários e dos clientes,
Eles utilizam várias ferramentas e técnicas para desenvolver software, incluindo modelagem de requisitos, design de software, programação, teste de software e gerenciamento de projetos. Para você ver, a engenharia de software, cada uma dessas aqui, né? Modelagem de requisitos, design de software, programação, que seria a própria implementação, o teste e o gerenciamento de projeto, projeto de software, né? Nesse caso aqui, projeto de software, faz parte da engenharia de software. A engenharia de software é importante porque o software desempenha um papel crítico em muitos aspectos da vida moderna, desde a comunicação até a medicina, passando pela indústria e comércio. Estou querendo dizer aqui que o software faz parte das vidas das pessoas, né? E é caro, né? Você construir software é caro, e isso impacta no PIB de qualquer país, né? O desenvolvimento de software aí, ele é alto, né? O custo é alto. O desenvolvimento de software, por ser um processo complexo e desafiador, é complexo, sabe? Desenvolver software, né? A gente aprende a programar aqui no curso, mas pegar um software do início, evoluir esse software com cliente, com versões, com tester, com releases, né? Você vai soltar uma release de um software, é algo que não é fácil, viu, gente? Sendo bem honesto para você. É poucas empresas que prestam esse serviço, né? E é caro, né? O desenvolvimento de software pode ser um processo complexo e desafiador, mas a engenharia de software fornece uma abordagem para ajudar e garantir a qualidade, né? Então a engenharia de software vem para cuidar dessa parte aí e sua capacidade de atender as necessidades do usuário. Então tá aqui uma definição que o chat GPT deu da engenharia de software. Se você procurar, por exemplo, aqui, não tem software engineering, se você procurar aqui, ó, ele vai te trazer o resultado, né? Ele vai te trazer o resultado em inglês, né? Então, esse chat GPT aqui é uma excelente ferramenta para vocês fazerem trabalho, para vocês desempenharem, para vocês estudarem, sabe? Para qualquer tipo de situação. Se eu pedir aqui uma receita de bolo, ele vai me dar. É para qualquer contexto, né? Que você pode utilizar. Por exemplo, aqui, ó, dá um exemplo aqui, ó. Implemente em C um algoritmo para calcular os números primos. Olha para você ver, segue abaixo um exemplo de implementação em C de um algoritmo para calcular os números primos. Olha que top. Vou pegar aqui o Code Blocks, que é um codificador, depois eu vou copiar o código e ver se realmente funciona, né? Ele está gerando o código aqui para mim, entendeu? Assim, eu particular, qual que é a diferença desse chat GPT, né? Pro Google, né? Uma pesquisa do Google. Se você pesquisar um algoritmo em C para calcular o número primo, o Google vai te dar essa informação, né? Mas ele tem essa parte argumentativa, né? Que ele interage e de interação com o usuário, que o Google nem sempre tem, né? Que todas essas IAs têm, né? Então eu copiei o código aqui, gerado por ele, né? Vou abrir aqui um editor de texto aqui de um arquivo C, né? Esse ambiente aqui de programação, não sei se eu já mostrei para vocês, mas eu acho que sim, já. Uma vez a gente fez alguns códigos aqui em C. Vou colocar aqui, ó, P1.c, né, que é o meu arquivo. P1 acho que é suficiente. Não precisa da extensão. Aí eu tenho que selecionar o caminho, né, a área de trabalho aqui. Beleza. Tá aí, né? Eu vou colar lá, viu, gente? Ó, eu não fiz nada, né?
peguei o código e estou compilando e executando aqui, ó. Deu 0 erros, né? Digite um número inteiro positivo. Vou digitar aqui, por exemplo, 20. Ó, os números primos entre 1 e 20 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 e 19. Tá certo, né? Então, esse algoritmo que ele gerou aqui para mim em C, ele foi criado aqui diretamente no ChatGPT. Gostaram aqui do ChatGPT? Muito bom, Sérgio. Beleza, isso serve para qualquer coisa. Depois vocês criem uma conta aí, alguma coisa. Por exemplo, né? Aqui, ó, engenharia de requisitos, que é um tema que a gente vai trabalhar na disciplina, né? Engenharia de requisitos é um processo de identificação, análise, documentação e validação das necessidades e expectativas do usuário, né? E outras partes também, né? Interessadas em relação ao sistema ou software que pretende desenvolver. Isso aqui, para aluno do ensino médio, por exemplo, isso aqui, o cara não faz mais redação, não. Ele digita isso aqui, a redação sai pronta para ele. Tem um estudo que eles fizeram em cima desse software aí, digitando, quer ver, ó? Se eu pegar, acho que foi isso mesmo, que é o tema da redação do Enem 2022, acho que era de povos originários, a redação do Enem, ó. Ó, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Esse foi o tema. Então está aqui engenharia de requisitos, ele explica o que é engenharia de requisitos, né? Então, o processo de engenharia de requisitos envolve atividades incluindo coleta e análise de informações sobre o sistema, identificação dos requisitos funcionais e não funcionais. Vou mostrar para vocês a diferença de requisitos funcionais e não funcionais, né? Mas basicamente, requisitos funcionais são o que tem a ver com o coração do sistema. Requisitos não funcionais são, por exemplo, backup de dados, segurança, log de informações, são considerados requisitos não funcionais, né? O cliente quer fazer um backup dos dados lá, você cria um botão no sistema, então você está implementando um requisito não funcional, porque às vezes o sistema é um sistema financeiro, não tem nada a ver com o sistema de fazer backup, né? A engenharia de requisitos é um processo crítico no desenvolvimento de sistemas, pois os requisitos mal compreendidos ou mal definidos podem levar a produtos que não atendem às necessidades do usuário. Realmente. E tudo é baseado no documento de especificação de requisitos, né? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, você vai desenvolver um software, beleza, aí sob medida nesse caso, né? Aí você vai, beleza, a empresa vai te contratar, você vai fazer uma especificação de requisitos e você vai cobrar um valor, né? Aquele valor é naqueles requisitos, né? Aí depois o cara fala assim, mas eu queria colocar mais uma tela para fazer aqui um CRUD de uma informação que eu... Não, beleza, a gente pode fazer uma nova especificação de requisitos e adicionar isso, mas isso vai gerar um custo, né, de tempo e de valor mesmo, né? Vai gerar um impacto aqui nessa situação, entendeu? Então, nesse novo requisito que você está adicionando. Então, não é fácil, mas vamos lá para o que eu queria mostrar aqui, só para concluir essa questão aqui do ChatGPT. Ó, digitei aqui desafio, como se eu tivesse no Enem lá, tivesse acesso ao ChatGPT, né? Vamos ver o que ele vai dar aqui. Se ele vai dar alguma resposta interessante aqui, ó. E ele dá um texto contextualizado, assim. Eu estava vendo um cara da área de português mostrando, assim, a qualidade do texto, da gramática do texto gerado é impressionante, sabe? Coesão, coerência, não tem erros gramaticais, sabe? Você vê que ele escreve bem em termos de redação, de argumentação mesmo, de dissertação, né?
pouco lento aqui, não sei porquê, mas ele é lento, assim, esse software ele precisa ser... Vai escrevendo aí, ó. No Brasil, a valorização das comunidades e povos tradicionais é um desafio importante. Essas comunidades incluem povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, entre outros, que têm uma relação de longa data com o meio ambiente e seus recursos naturais. Alguns dos principais desafios que essas comunidades enfrentam incluem conflitos territoriais, discriminação e preconceito, muitas comunidades tradicionais enfrentam conflitos territoriais com empresas e indivíduos que buscam explorar recursos naturais em suas terras, muitas vezes sem considerar suas necessidades e modos de vida. E por aí vai. Acho que deu para vocês terem uma noção aí do que é esse chat GPT e o quanto ele pode ajudar, né, na elaboração de conhecimento, né, de conteúdo e consequentemente conhecimento, né. É bem interessante assim a argumentação dele. Aí parece que eu vi algum aluno me falou uma vez lá que eu estava falando sobre o chat GPT que parece que se ele tirou tipo 70% da redação do Enem, sabe? Pegando um texto do chat GPT, julgando lá na prova do Enem, ele conseguiu tirar esse valor de pontuação, né? Então, bem bacana isso aqui, bem massa. Bem, retomando a nossa rotina aqui, vamos lá. Galera, o livro que a gente vai usar é esse livro aqui, ó, Engenharia de Software. Tá lá na disciplina, né? É porque esse conteúdo, ele é um conteúdo que dá para trabalhar com... É o do Ian Somerville, né? Eu tenho até os slides aqui de 2011 dele. Depois vocês dão uma olhada nesse livrozinho aqui. Mas os slides dá para acompanhar bem, sabe? Mas é esse livro aqui da Engenharia de Software, o autor, esse Ian Somerville aqui, beleza? Depois vocês dão uma olhada nesse documento. E temos também a apostila, né? A apostila de Engenharia de Software da UAB está aqui disponível para vocês. A gente vai consultar também essa apostila, tá? Então fiquem atentos à medida que a gente vai... Deixa eu só pegar aqui esse livro aqui. Deixa eu só pegar aqui o prefácio dele. Eu acho que o prefácio não, essa parte de conteúdo dele, né? Deixa eu ver se tem aqui. César, Oi? Pode falar. ele é um aplicativo? O chat GPT não é aplicativo. Tem os aplicativos que consultam a API aqui, né? Mas essa é a API. Eu mandei o link aí para vocês, tá? Eu acesso diretamente a API porque ela é gratuita. Os aplicativos eles estão cobrando. Beleza? Beleza. Então se você for no Google Play ou na Apple Store aí, vai ter o aplicativo. Eu baixei, usei um tempo, aí depois começaram a me cobrar lá, falando que eu tinha que pagar mensal. Aí eu falei, não, vou usar direto como é que fala? A API, né? Porque a API é onde os aplicativos usam, não os aplicativos. O que você digita lá, se você digita isso aqui, é o textão ainda que digitou. Se você digita isso
isso aqui lá, ele vai consultar e vai te retornar o que ele consultou. Então, queria ver aqui só esse livro mesmo aqui. Eu queria ver só o conteúdo dele aqui, ver se... Vamos ver aqui se tem os capítulos. Eu tenho os slides aqui, dá para passar por cada capítulo, tá? Mas o primeiro capítulo é uma introdução de engenharia de software, né? O segundo capítulo aqui é processos de software. O terceiro capítulo aqui é desenvolvimento ágil de software. O quarto capítulo aqui, engenharia de requisitos. O quinto capítulo, modelagem de sistemas. O sexto capítulo, projeto de arquitetura, né? Então, tem aqui mais ou menos o que a gente vai abordar. Se a gente conseguir evoluir mais nos capítulos, beleza, tá? Mas essa que seria a ideia inicial. Hoje a gente vai começar no capítulo 1. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Posso continuar? Tranquilo. O Ralph tá pedindo o link lá no chat. Ah, beleza. Deixa eu postar do chat GPT que ele tá querendo. Isso. Beleza. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eita. Excelente oportunidade, tá, gente? Esse aí, ó, chat OpenAI. Fiquem atentos, é bem interessante esse negócio. Na verdade, isso aí vai revolucionar. Lembra, vocês já viram essas Alexa de televisão? Essas IA de televisão? A minha TV, por exemplo, tem Alexa. Você pergunta alguma coisa lá, te responde, né? É da Amazon. A Amazon tem um equipamentozinho mesmo que chama Alexa, que você pode colocar na sua casa lá, né? Por exemplo, Alexa, despertar daqui 30 minutos. Alexa, toca Gustavo Lima. Alexa, reza uma Ave Maria. Alexa, cotação do dólar. Tudo ela vai te respondendo, né? Esse aqui seria semelhante a uma Alexa, só que ele é mais completo, na minha visão, tá? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida pode tocar aí, eu vou falando daqui, tá? Mas vamos lá então, ó. Começando aqui o capítulo 1 do livro do Engenharia de Software do Ian Somerville, né? Aqui, o que ele vai abordar nesse capítulo? Desenvolvimento profissional de software, né? Ele tem uma pegada profissional, esse livro, assim, isso é interessante, né? O que é engenharia de software e ética na engenharia de software, né? Tem alguns princípios éticos aqui que isso é interessante, tipo assim, acho que isso vem de um estudo assim do que você pode fazer, né? Quais são os limites, né, da atuação do profissional, do engenheiro de software, né, no mercado de trabalho, né, exercendo a sua profissão. O pessoal usa o nome analista de sistemas para identificar profissionais da área de TI que são programadores ou que cuidam diretamente do software, né, que desenvolve software, etc. Eu acho que talvez a definição mais adequada seja engenheiro de software, sabe? Ou programador, mais do que analista de sistemas. Porque às vezes o cara também, ele não atua como engenheiro de software, ele atua como programador. Assim, ele pega o requisito pronto, né? Implementa e passa a bola, né? Então, assim, ele não acompanha todo o processo, ele não faz todo o processo da engenharia de software, né? Por exemplo, ele não faz a especificação de requisito, ele não faz a análise e o projeto do software, ele só programa, ele não testa e ele não implanta, né?
Agora, tem profissionais que já fazem tudo, né? Que ele já faz um pouco de especificação de requisitos, ele já projeta, ele já pega, por exemplo, não, isso aqui eu vou criar 2, 3 tabelas no banco de dados, isso vai gerar essas classes, por exemplo, isso tem a ver com o projeto e a implementação, né? Não, que eu vou precisar de armazenar os dados assim, assim, vai ter esses relacionamentos no banco, vai ter esses relacionamentos entre classes, né? Isso se tratando de um software orientado a objetos, né? Que hoje é o que mais é utilizado, né? Considerando nesse cenário, né? De programação orientada a objetos. A propósito, vocês estão fazendo programação orientada a objetos ou vão fazer? Já fizeram? Ainda não, Sérgio. Ainda não, né? Deve ser esse semestre, no próximo semestre já devem ter programação orientada a objetos. Vocês estão fazendo, se vocês já tiveram programação em C, algoritmos, eu lembro que vocês tiveram comigo. Né? Programação em C a gente não fez também, não. A gente vai ter agora, César. Você lembra que vocês tiveram algoritmo comigo antes do sistema operacional? Sim. Nós tivemos algoritmo 1 e 2, um com você e 2 com o rapaz lá. Ah, tá. Vocês tiveram um algoritmo 1 e 2. Vocês lembram que nós pegamos aquele Visualk? Lembra? Que a gente programava em Visualk? Uhum. Não, beleza. Só para recordar, mas depois a gente trabalhou com você. Na verdade, a gente trabalhou, vocês estão no 4º período, né? A gente trabalhou com arquitetura e organização de computadores, algoritmos, sistemas operacionais e agora engenharia de software, né? Beleza. Assim, não fazendo uma crítica, porque se tá ruim teria que trocar, né? Já tem tempo que é engenharia de software no 4º período. Não é objetivo criticar, não. Tá? O objetivo meu aqui é falar só que quando você tem mais experiência em programação, já ter feito algumas disciplinas chaves, como por exemplo, programação em C ou programação orientada a objetos, a disciplina de engenharia de software ela fica mais aproveitável, sabe? Você vai aproveitar mais. Então eu acho que essa disciplina aqui deveria ser lá no 7º, 8º período. A minha visão, entendeu? Essa é a minha visão, porque aí você já tem você já programou, você já desenvolveu projetinhos pequenos de software, então você já tem uma visão ali de análise, implementação, teste, né? Aí você vem para a engenharia de software, que seria juntar tudo, né? Então, talvez o ideal para essa disciplina não fosse no 4º período, mas eu vou tentar, né, como desafio aqui, passar o máximo para vocês nessa questão aí. Galera, pode interagir, que hoje mudou um pouco. Assim, essa interação entre a gente aqui, às vezes ela é mais rica, mais produtiva, gera mais conhecimento do que se eu for só falando aqui. Vocês podem interagir, tá? César, você falou aí que essa matéria deveria ser aplicada mais nos finais, então significa que vai ser mais difícil pra gente, né? Não, eu acho que não. Assim, eu tenho consciência disso, entendeu? De que muitos conteúdos ainda não foram tratados nela, né? Então, assim, o que vai ser ruim é que vocês vão aproveitar menos ela, né? Entendeu? Então, assim, a gente vai ver coisas aqui que às vezes vocês vão dar uma boiada porque vocês ainda não viram alguma disciplina relacionada a isso, entendeu? Vou te dar um exemplo. Tem uma parte na engenharia de software que é gestão de configuração. Tem um outro conteúdo que eu até vou colocar aqui, ó, que é um outro lugar que a gente vai trabalhar também, que é esse site aqui, ó, Engenharia de Software Moderna, tá? Esse livro é de 2020. Eu peguei esse aqui, ó, Engenharia de Software Moderna, vou até colocar para vocês aqui no chat. Beleza? Esse aqui é um que vocês podem... esse professor aqui, ó, da UFMG, Marco Túlio Valente, ele foi meu orientador de doutorado. Ele é muito bom de serviço, sabe? E esse livro dele aqui
ficou bom demais. Então, é um que a gente vai ver. Por exemplo, aqui, ó, o último capítulo dele, que é o apêndice 4A do livro, ele fala aqui, ó, de Git, né? O Git. Então, ele especifica que essa ferramenta Git. Então, como que você dá um clone no repositório, como que você dá commit, como que você adiciona código no repositório, né? Como que você faz as atualizações, como que funciona por exemplo, isso é engenharia de software, por exemplo, você tem um desenvolvedor que faz um código, aí você tem um outro desenvolvedor que faz um código mexendo no mesmo arquivo, certo? Então, se isso está acontecendo, beleza, então não pode. Não, claro que pode. O cara vai colocar no repositório a parte dele, você vai pegar o que você fez, você vai fazer um merge dos dois códigos, mesclar os dois códigos para gerar um código único final, porque ele está trabalhando naquele arquivo e você também está trabalhando naquele arquivo, entendeu? Então, o Git, que é essa ferramenta, que aqui fala sobre ele é uma ferramenta de repositório de código, né, que pega de versionamento, que a gente chama, que permite você produzir código de forma profissional, entendeu? Então, por exemplo, eu programo em C. Então, vou dar outro exemplo. Eu programo em C. Então, eu preciso de um ambiente de programação. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Isso, um ambiente de programação. O Visualg é um ambiente de programação? Não. Ele é uma ferramenta didática não profissional de programação, né? Didático. Você aprende a programar, lógica de programação e etc. Mas se você já tivesse o contato, por exemplo, com vou dar esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é o Visual Studio Code. Não, eu já conheço o Visual Studio Code. Pegar um arquivo aqui, por exemplo, que representa um código aqui, né? Isso aqui é um código real, viu, gente? Eu vou pegar um arquivo aqui, pegar essa classe aqui, ó, por exemplo. Não, peraí. Veja só, como é que eu vou fazer esse código aqui, né, num ambiente que não seja profissional, entendeu? Olha aqui, olha a quantidade de código que tem aqui à direita. Olha para você ver. Por exemplo, aqui, ó, se eu por acaso eu estou usando uma ferramenta para me auxiliar a desenvolver código de forma profissional. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, e erro o local aqui que eu estou colocando esse código, né, e mando salvar, viu que na hora que eu salvo, ele manda o código para cá, para o lugar certo? Isso já é uma outra parte da engenharia de software que tem a ver com a estilização, entendeu? Por quê? Esse código aqui, eu não posso colocar ele aqui, porque senão eu vou... não sei se vocês lembram da indentação. A indentação ela vai prejudicar o meu código. Então, eu tenho aqui uma outra ferramenta por trás aqui, que pega o arquivo, na hora que eu salvo, ele vai lá e indenta ele de forma automática para mim, entendeu? Então, você ganha tempo, você ganha produtividade. Então, olha para você ver, dei dois exemplos. O Git, que é uma ferramenta para permitir múltiplos desenvolvedores, e o Visual Studio Code aqui, com esse plugin aqui instalado. Plugin é tipo uma adição. Essas ferramentas de desenvolvimento, elas permitem você plugar, né? Colocar coisas para facilitar o seu código, né? O seu negócio. Então você precisa de ter isso, né? Enfim, então são exemplos que às vezes eu vou passar para vocês. Vocês sabem que eu tenho uma pegada prática, né? Eu sempre vou mostrar exemplos aqui reais, situações reais, como agora, por exemplo. Então, aqui, ó, capítulo desse livro especificamente aqui do Marco Túlio, né? O apêndice, que é o último capítulo do livro dele, né? Trata de repositório de software, né? Então,
Então, assim, é interessante você saber isso, né? Você manipular isso, né? Por exemplo, aqui eu tenho, nessa ferramenta aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, aqui, ó, eu tenho Source Control aqui, ó. Então, por exemplo, se eu altero esse arquivo, não vou alterar esse arquivo aqui, deu um espaço nele aqui. Um espaço não vai adiantar, mas vamos supor que eu coloque aqui, duplico esse código aqui. Não, beleza. Esse cara já vem aqui como sendo um arquivo que eu modifiquei, né? Então aqui eu tenho, ó, duas versões aqui, uma versão que não tem esse cara e a versão nova aqui que eu coloquei. Então isso aqui faz parte da engenharia de software. Ficou claro o exemplo que eu dei aí em relação a isso? Ficou claro? Então é nesse sentido que eu quis dizer, né? Mas já estou lá no 6º período. Aí o professor por exemplo, professor de programação web já falou assim, olha, eu quero que vocês implementem um site dinâmico, tem que usar Git. Aí vocês já são obrigados a usar o Git. Então vai ficar mais fácil para vocês se eu falar de Git aqui, porque vocês já tiveram contato com o Git, é isso. Nesse caso aqui eu vou descartar as alterações, né? Por exemplo, um outro detalhe. Eu percebo que toda a documentação, quando você vai pesquisar qualquer coisa em software, as ferramentas são em inglês, sabe? Então, assim, se você tiver... não, César, eu não sei inglês, mas esse inglês técnico, né? View, run, terminal, né? Source, isso aí são detalhes, né? Que facilita a busca de informação. Então o cara vai te falar assim, entra lá no terminal e executa um comando. A melhor informação ela vai ser respondida em inglês. Então é nesse sentido também, né? Por exemplo, tem uma cultura, muitas empresas têm uma cultura de usar ambientes em inglês para codificação e também o código ser em inglês. Né? Não só partes do código, mas o código como todo ser em inglês, né? Então, por exemplo, aqui, ó, todas as funções aqui desse código, ó, por exemplo, ó, load invoice types, né? Então, esse código aqui carrega os tipos de nota fiscal. Esse cara aqui já carrega os clientes, load clients. Esse cara aqui já carrega as formas de pagamento. Então, isso também vai ter empresa que vocês vão trabalhar, que ela vai exigir que a codificação utilize em inglês, né? É de boa, isso não é problema, né? Principalmente que você está fazendo, você não está traduzindo frases inteiras, você traduz palavras-chave, né? Por exemplo, generate discrimination, então tá aqui. Então ele gera a discriminação, né? E enfim, aqui você vai ver um mundaréu de possibilidades nessa questão do inglês e vai facilitar a sua vida. Observe, desse princípio aqui, ó, desenvolvimento profissional de software, entendeu? Não tem jeito. Eu vou te dar um exemplo que é para o desenvolvimento profissional de software. Aqui, por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma pesquisa aqui, ó, no meu histórico aqui não tá, mas eu queria fazer o seguinte. Eu queria criar um chatbot. Vocês já viram o que é um chatbot? No WhatsApp. Eu queria ver como que faz para fazer isso. Eu não consegui fazer ainda. O WhatsApp tinha aquele antigo ICQ, o IRC. Na verdade é tudo baseado no IRC, né? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu abrir meu WhatsApp aqui. Vou pegar aqui o Magazine, aqui, o do Magazine Luiza. Como exemplo aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, Lu do Magalu. Comprei um produto lá, né? E eu tenho esse contato aqui, certo? Ó. Então, o WhatsApp, ele não é bom esse WhatsApp instalado na máquina, né? Ele é lentinho, né? Não sei se vocês usam ele. Se vocês usam ele. Vamos ver se vai dar certo aqui.
Beleza, ó, olá, eu mandei uma mensagem para ela, né? Aí tá vendo que ela, oi, como posso te ajudar? Me retornou aqui. Isso é um chatbot. Aí teve um desenvolvedor que me ligou e falou assim, ô César, você já fez isso? Eu falei, ó, não fiz, né? Aí, beleza. Essa ferramenta que eu mostrei para vocês aqui, eu vim cá e coloquei aqui, ó, how to build a chatbot WhatsApp. Mandei para ela, né? Eu poderia pesquisar no Google também, né? Vamos ver aqui se ela vai me retornar. Aqui, ó, ele me falou aqui de algumas ferramentas. Aqui, ó, ele falou, olha para você ver, ó, escolher uma plataforma de desenvolvimento de chatbot. Existem diversas plataformas de desenvolvimento, como a Chatfuel, ManyChat, Dialogflow, IBM Watson, por exemplo. Essas plataformas oferecem ferramentas e recursos para criar um chatbot sem a necessidade de programação. Aí aqui, ó. Mas de cara você precisa de criar uma conta no WhatsApp Business API, tá vendo? Para conectar o chatbot ao WhatsApp. Então, para eu poder fazer isso aqui, que é a Magazine, para eu implementar um código que a Magazine está me mostrando aqui, que eu vou poder conversar, né? Fazer essa programação aqui de atendimento, né? Eu preciso de ter uma conta no WhatsApp Business e eu preciso de usar uma plataforma de desenvolvimento de chatbot que vai me permitir, né, fazer essa comunicação, certo? Aí eu fui pesquisei uma plataforma aqui, ó, peraí, quer ver qual que eu pesquisei aqui, deixa eu ver como é que ela... Não foi nessa conta aqui não, deixa eu ver aqui, acho que tem aqui, eu pesquisei porque isso foi até hoje cedo. Aí tá querendo abrir não, será que tá sobrecarregado? Isso. Deixa eu ver aqui, isso aqui, ó. Aí eu pesquisei uma biblioteca chamada Twilio, acho que fala Twilio. Aí eu entrei nela, cara, e aqui não tem o código, aqui ó, C#, que eu programo muito em C#. Aqui não tem um código que me permite mandar uma mensagem via WhatsApp, olha aqui. Aqui já tem aqui a especificação, ó, com o número da pessoa aqui, ó, no caso aqui mais 55, né? Então, ó, eu preciso de usar esse objeto aqui deles, que é o Twilio Client. Eu inicializo ele com um token e um ID. Esse token aqui eles me fornecem aqui e eu ponho essa programação aqui, ó, né? Que é? O corpo da mensagem e o to, né? Então eu vou mandar desse cara para esse cara uma mensagem utilizando o WhatsApp. Então assim, tudo isso saiu dessa porcaria desse OpenGPT, né? Então, resumindo, a ferramenta ChatGPT desse OpenAI, na verdade, né? Chama OpenAI aqui, que é o OpenAI. Esse ChatGPT ele me deu essa forma de opção, né? De poder entender. Então, gente, para o estudo de vocês, para a formação de vocês estão na graduação, eu acho que essa ferramenta aí vai ser enorme. E para engenharia, vai ser de enorme utilidade, e para engenharia de software também, mesma ideia. Beleza? Né? Aí aqui, ó, a engenharia de software, ela precisa desenvolver software, é complexo, né? É caro, né? Você precisa de profissionais qualificados,
né? E você ter esse controle, né, sistemático é importante. Aqui, olha, está falando sobre os custos, né? Os custos de software geralmente dominam os custos do sistema de computador. Se você tem um sistema de computador, quando fala sistema é hardware e software, né? O que é mais caro? O hardware do iPhone 14 ou o SO com a possibilidade de instalar aplicativos e etc. Né? Nesse exemplo aqui que ele está querendo dizer, ele está falando que aqui, ó, em um PC geralmente os custos de software são maiores que os custos de hardware, né? Assim, por exemplo, não, para usar o meu PC aqui eu preciso do Office, que eu pago tanto por ano, eu preciso do Windows, que eu pago pelo menos uma vez para poder usar. Aí eu tenho um software que eu pago aqui de emissão de nota fiscal, que eu pago R$300 por mês para eu poder usar ele. E eu tenho aqui um software que é um certificado digital que vale pelo período de 3 anos e custa R$500. É nesse sentido, entendeu? Então, assim, isso fica mais caro que o hardware, concorda ou não com essa afirmação? Ao longo prazo, né? No início você está comprando um hardware, mas a longo prazo fica mais caro. Sim ou não? No computador, o que vocês acham? Vou perguntar de outra forma. Fica mais caro e a mão de obra para poder manter isso tudo, né? Isso. Assim, software é muito caro mesmo, né? Assim, é claro que existe o software pirata, né? Tá, pirateei aqui o CorelDRAW. Eu tô com o CAD aqui pirateado. Eu sei, mas a gente tem que partir do princípio que um CorelDRAW é 2, 3 mil reais por ano, né? Para a empresa ter ele, para a pessoa ter ele, né? Então, assim, é caro, né? Para o cara ter um AutoCAD é caro, para o cara ter um Office é caro, né? Então, assim, o Google deu uma quebrada em tudo isso, né? Porque antes e-mail era caro, você tinha que pagar pelo e-mail. Aí o Google veio, deu 15 GB de e-mail, né? Aí o Google te fornece aí um monte. Oi? Para as empresas ainda é bem caro. Para as empresas é bem caro, exatamente. As empresas não querem ter a fiscalização. Por exemplo, todo PC. Se você compra um PC com Linux, ele custa 3 mil reais. Se ele compra um PC com Windows, ele custa 3.500. Vou dar um exemplo, né? R$500 mais caro, mas a empresa tem que comprar o de 3.500, porque ela tem aquela licença ali, né? E ela não, ou se ela não fizer o upgrade, né? Por exemplo, não tem, ela pode fazer o upgrade do Windows 10 para o Windows 11, por exemplo, né? Se ela não puder fazer o upgrade, ela tem que comprar depois o Windows 11 ainda, né? Servidor, o Windows é caríssimo, né? Você paga uma grana, assim, de uma vez e ainda paga mensal. Então, é coisa de louco isso aí, né? Essa questão de software. Mas o Google, no sentido que eu estou falando para vocês, né? Aqui, ó. Por exemplo, você tem o Google Sheets. Não, isso aqui é bom demais, velho. Pelo amor de Deus. Não, de Esse aí eu graça. gosto, eu uso muito. Usa o Google Sheets? Demais. Sério? Nossa, ele é muito bom. Isso aqui... ele tem tudo, sim, para essas planilhas basiconas, é um Excelzão topzera, você só manda o link e você vai pegando a manha de mexer nele, né, abrir a planilha, funciona. Agora, tem gente que gosta muito do Excel, porque o Excel regaça também, né, um software que fora dos parâmetros, né, ele é muito bom também, né, mas o Google Sheets é muito bom. Né? Então, é gratuito aí, você pode abrir e ele exporta para qualquer tipo de, se quer Excel ou não quer, mas essas planilhas básicas que a grande maioria das pessoas utiliza, e você tem ele online, está no seu Drive, né, que tô Google ali no meu Drive aqui, né, já tá ali, já faz o backup, eu não perco, ele tem um controle, ele tem um versionamento aqui, né,
Deixa eu ver se aqui tem uma planilha aqui. Aqui, ó, eles compartilharam essa planilha comigo aqui, ó. Aí tá aí, ó, você abre ela aqui, belezinha, você pode editar, criar. Eu, por exemplo, assim, se eu fosse dar aula de informática básica, eu daria aula aqui no Google Sheets. Eu até esqueceria, porque a ideia é a mesma, né? Então, isso é ter uma ferramenta online aqui, que seus arquivos já ficam todos na nuvem, é topzera demais, né? Acesso pelo celular, né? Você pode abrir César, pode abrir a planilha pelo celular. Pode falar. eu vi hoje na aula aí que até você, com mais de 20 anos no mercado aí de tecnologia, ficou impressionado com a evolução nesses 2 últimos anos aí. Você falou até pelo site que você escreveu aí, essa revolução futura aí, para colocar a interação de texto aí, né? Isso. Mas com isso também, vamos falar assim, com homens criativos, né? Criam tempos fáceis demais e as pessoas acabam perdendo a criatividade, né? Certo. Então, a gente tem que programar mais conteúdo para que as pessoas tenham mais conteúdo também. Então, tem 2 pesos e 2 medidas aí nessa evolução também. Certo, concordo. Mas assim, é caro, software é caro, né? Programador é caro, né? Software, por exemplo, você fazer engenharia de software, né? Hoje, por exemplo, eu desenvolvo software, né? Mas eu não tenho tester, né? Eu não testo software. Quem testa é o usuário, né? Tipo assim, isso não é certo, né? Eu teria que... Por exemplo, eu sou engenheiro de software, mas eu não testo. Então, assim... por quê? Porque senão vai ficar muito caro o software. Então, eu tenho que lançar a hora de teste, né? Então, assim, aí eu teria que pagar uma pessoa para testar, porque tem que ser outra pessoa, não pode ser você. Não dá certo, sabe? Tem que ser, porque você já está viciado, assim, você vai... Tudo que você faz no software é para não dar erro, sabe? Quando você vai testar, seu teste já não... César, isso é autoconfiança demais, hein? Você fala por quê? Você fala que você já fica no automático, programa tudo, não precisa nem testar, ué? Não, precisa, mas é o que eu falo assim, que eu não posso testar, porque senão o teste não fica bom, não, porque eu já estou viciado, assim, o meu teste não vai ser um teste tão real igual o usuário vai fazer, entendeu? Entendi, seu teste vai ser de criador, então você já vai conhecer a criatura, entendeu? Eu já vou apertar o botão sabendo que vai dar certo. Agora o cara vai fazer um cambalacho lá que vai dar um bug, entendeu? Que é só naquela situação lá. Então o meu teste não é válido, é isso que eu quero dizer. Então quem testa para mim é o usuário, direto. Entendeu? Então assim, eu não... Essas horas de teste, de acordo com a engenharia de software, teria que ser um profissional, um tester, que deveria fazer, entendeu? De vez em quando eu tenho um software aqui também de desenvolvimento. Será que por que tá dando eco aqui? O bom do usuário testar é que você pode também estar sempre atualizando o seu programa também, né? Pode. Então, Rafa, mas colocar no veja só. mercado aí, desenvolve até mais. Não, concordo, mas veja só, você pegar uma situação de tipo assim, o cara vai testar e tá cheio de bug lá, entendeu? Cheio de probleminha, aí você queima o filme, entendeu? O ideal era ter um tester mesmo, né? Tipo assim, não ficou bom, não. Beleza, vamos lá então, continuando aqui. Então, o software é caro. Aqui tem os produtos, né? Você tem software de prateleira, já viu essa expressão? Software de prateleira? É tipo você entra... Nunca ouviu, não? É você entrar no mercado e ir lá e comprar um CD do software, sabe? Antigamente tinha. Antigamente que a internet não era tão... Nem tinha rede. Aí você ia numa loja de tecnologia lá e comprava CD como se fosse um jogo, né? Porque o jogo é um software, é um tipo de software, né? Mas é como se fosse um jogo, assim. Aí você comprava
e levava para o seu escritório para poder instalar e usar o software, né? Ô Sérgio, boa noite, cheguei Boa um pouco noite. atrasada. Na FINAC, lá em Bruxelas, onde que eu morava, até antes, quando eu vim embora em 2015, ainda tinha um setor só de software. Não, mas é isso mesmo, uma alazinha lá com CDs, né, e tal. Hoje você faz o download, hoje não tem necessidade, e hoje o software de prateleira, continua tendo esse nome, mas ele é assim, não, precisa de um usuário e senha, o cara paga mensal, né? Hoje em dia você comprar um software assim, poucas versões que tem, né? Mas mas a maioria cobra mensal hoje, né? Um serviço. Prateleira virtual agora, né? Isso, é um serviço, né? Não é um produto mais, né? O cara não te vende um produto. O produto, se ele te entregou aquele produto, acabou. Agora o serviço não, você tem ali, você pode ligar lá, tô com uma dúvida aqui, como é que faz? Eles vão te ajudar, né? Então, eles estão te vendendo um serviço. Hoje é assim, né? Mas ele ainda tem esse nome, né? Que é esse produto genérico aí. Por exemplo, o Office é um produto genérico, né? Você pegar aí, por exemplo, eu tenho um sistema aqui aqui na minha região tem uma empresa chamada Success, que é para nota fiscal. Na verdade ela é de Paracatu, sabe? Mas ela atua em várias cidades, que ela emite nota fiscal de produto e serviço, os dois. A nota fiscal eletrônica, o cupom fiscal e o nota de serviço eletrônica, né? É porque a nota de serviço eletrônica ela é chatinha porque ela é por município, né? O serviço, o ISS, ele é cobrado pelo município, né? Então não é tão simples assim, não. Mas enfim, é um produto de prateleira ali que está ali pronto. Agora tem um produto sobre encomenda, né? Que é aquele software que assim, a empresa te contrata para você poder fazer o software para ela. Então você vai criar um projeto de software, que é isso aí que ele está falando aqui. Nos produtos genéricos, né, a especificação do que o software deve fazer é de propriedade do desenvolvedor. O desenvolvedor é que sabe, né, o que ele vai colocar no software dele. Não, vou criar aqui, os clientes estão pedindo e tal, vou criar aqui, adicionar aqui um módulo se um sistema é um sistema financeiro, eu vou colocar um módulo aqui para análise financeira de investimentos em bolsa, por exemplo, né? Em fundos imobiliários. Aí ele faz lá um módulo, né, que o cara pode lançar as transações dele de compra e venda de ações, né? Por exemplo. E ele consegue ver a cotação da ação e lançar as marcações, se teve lucro ou prejuízo naquele mês, né, naquela ação. Então ele faz um software, um módulo para isso. Isso é o dono da empresa que mantém o software que faz, né? E tem aquele produto sob demanda, né, que aí tem uma especificação de requisito, o cliente vai pagar por aquelas horas e ele faz do jeito que ele quer, né? E o requisito é quem manda é o cliente. Tem cliente, você fala assim, você não vai precisar disso aí, não faz isso, não, mas eu quero ter. E ele vai pagar, você faz, entendeu? Então, é sob demanda. E agora, tem empresas grandes, né? Principalmente, gente, aí eu já estou falando de empresas pequenas, até de médio porte, não vão pedir software. Só site, vai pedir um site para você. Dificilmente ela vai te pedir um software assim, sob medida, sabe? Ela vai usar produtos prontos, que já tem no mercado. Oi? Geralmente não pede porque fica caro, né? Fica caro. Aí um site, o cara, não, peraí, eu vou fazer um site. Um site é um software, né? Mas é um software que ele coloca lá. As atualizações, elas são poucas, né? Ele só quer ter ali aquele canal, né? E mesmo assim, o site, quando pede o site ele vem junto com uma política de
de publicidade, né, somado o site com rede social e engajamento também, né? Então, assim, a empresa vai criar um site, beleza, né? Vai ter lá os dados da empresa e tal, mas aquele site dele vai ter também, aquele site vai ter um link para a rede social. Esse link para a rede social vai ter ali também uma política de pagar, que vai estar associado a um Google Ad, que vai, ao cara digitou loja elétrica no Paracatu, o site dele é o primeiro que vai aparecer, porque ele fez um convênio com o Google. Então ele é um software com serviço, né? Por isso que quem constrói site hoje são empresas de publicidade. Não sei se vocês... E as empresas de publicidade, né, os publicitários ali contratam o programador. Não é assim que funciona? É assim, na prática é assim, né? O cara, alguns caras de publicidade, porque publicidade está mais ligada a design, né? Assim, a construção da logotipo, da empresa, né? Mas o cara ir lá, pôr a mão na massa, fazer o código, não faz não, sabe? Isso aí eles contratam um programador para poder fazer, terceiriza essa parte aí. Mas a logo, as cores do site, tudo isso quem define é o pessoal da empresa de publicidade. Então, resumindo, a empresa ela contrata um serviço de publicidade que inclui ali as redes sociais e o site. Vocês concordam com isso? Na prática é assim que funciona, né? Bem, e produto sob encomenda, aí nesse caso aí é um produto sob encomenda, né? Um serviço de publicidade aí eu considero que é um produto sob encomenda, né? Que é um serviço que você está pagando ali, tem gente que paga mensal, tem gente que paga, mas aí é o dono da empresa que fala, não, eu quero assim, assim, assim para o meu produto, para minha empresa se tornar uma empresa famosa no Google aí, né? Com muito engajamento. Essa tabelinha é bem interessante, viu? Essa aí, porque ela vai direto ao ponto, né? Sem ser muito decoreba aqui, ó. O que é software, né? Software são programas de computador. Então, qualquer programa que você fizer é um software, né? Aí você pode ter essa documentação associada. O WhatsApp, por exemplo, não tem documentação, né? O WhatsApp eu não desconheço. Tem assim, tem lá aqueles termos de uso que ninguém lê, mas não tem documentação, porque eu já não concordo que são programas de computador e documentação associada. Nem sempre você tem uma documentação associada, porque o software é tão intuitivo, né? Por exemplo, para usar esse chat GPT aqui, eu não precisei de documentação, não tem documentação aqui, eu só tenho um input. Você digita aqui alguma coisa, ele te retorna, não tem documentação, né? Ô César, Pode falar. essa documentação, por exemplo, seria aquele... a gente fez em algoritmo, ele tinha aquele softwarezinho e ele vinha com um manual com os códigos, seria isso? Mas nem assim, hoje em dia parece que as pessoas nascem sabendo usar, né, o produto, né? A pessoa vai fuçando ali, e eu acho que eles não estão nem investindo muito em documentação, sendo bem prático, viu? Assim, tem uma documentação, o WhatsApp tem uma documentação foda lá de mostra como que você envia uma mensagem, um arquivo. Não mas seria isso mesmo, um manualzinho. Manual de usuário, documentação. com a documentação das funcionalidades, né? É isso mesmo, é isso aí. Quais são os atributos de um bom software, né? Eu gosto dessa definição aqui, ó. Um bom software deve prover a funcionalidade e desempenho requeridos pelo usuário. Não adianta, o usuário fala, nossa, mas aquele sistema é lento demais. Hoje a gente é imediatista, né? Então, o desempenho, ele
Se o cara vai tirar o relatório de um ano, ele sabe que aquilo vai demorar, ele não está preocupado. Mas o dia a dia dele não é tirar relatório de um ano, né? Ele vai tirar relatório de um ano uma vez por ano, mas o relatório mensal ele vai tirar uma vez por mês. O relatório diário ele vai tirar todo dia. Então, o relatório diário das vendas de ontem, por exemplo, ele tem que ser rápido, porque é o dia a dia do cara. O cara entra no sistema de informação dele lá, né? O que vendeu ontem? Ah, não, ontem vendeu R$1.000. Opa, a meta era R$2.000. Liga para o gerente, o que aconteceu ontem? Você vendeu só 1.000. Né? Ele toma as decisões com as informações ali. Então, o desempenho é importante nesse sentido aqui, né? E fazer o que ele faz, né? O relatório atende, né, das vendas, né? Além disso, deve ser confiável, fácil de manter e usar. A manutenção aqui é o código, né? O código por trás aqui, né? Fácil de usar, facilidade do usuário. Facilidade de usuário é um bom requisito, né? Você vê que o WhatsApp é um software fácil tem facilidade de uso, né? Você já pega ele, você já sabe como usar, né? Intuitivo, né? Que a gente fala, né? O que é engenharia de software? É uma disciplina da engenharia que preocupa com todos os aspectos da produção de software. Quais são as principais atividades da engenharia de software? Você vai especificar, você vai desenvolver, você vai validar com o cliente e você vai evoluir. Isso aqui são as 3 grandes áreas, né? Então, o cliente passa um requisito, né? Você fala, beleza. Aí você desenvolve, faz para ele, beleza. Aí o cliente aprova, valida, tá ok, beleza. Depois o cliente vai te pedindo coisa, evoluindo. Porque se você não evoluir, evolução de software é a coisa mais importante que tem. É até mais importante do que essa primeira versão do software, sabe? Porque o software ele tem que atender às exigências do usuário, porque senão ele entra em desuso. Ele para de ser usado. Entendeu? Ele vai parar, certeza. Se você não fizer as atualizações e tal, ele vai parar de ser usado. Certeza que ele vai parar de ser usado. Porque o software precisa de ser... O cara queria um relatório assim, hoje ele quer um outro relatório assim, hoje, e ele vai evoluindo, porque o negócio do cara vai evoluindo. Agora, o cara tem um estacionamento, aí ele tem um sistema lá que digita a placa, define o horário de entrada, na hora que digita a hora de saída, ele emite um cupom falando que ficou em R$30. Pronto, beleza. O dono já tem aquilo, tem 20 anos. Esse software não precisa de evoluir, não, porque ele só faz aquilo ali, é um requisito muito primário, né? O cara já sabe mais ou menos ali, então ele não precisa de um software de evolução. Então, isso é exceção, mas a evolução de software, ela é fundamental. Você vê o WhatsApp antes mandava mensagem, depois mandou arquivo, depois mandou áudio, depois mandou... E por aí foi, né? Foi evoluindo. Depois foi fazer vídeo, chamada. Localização. Ele vai evoluindo, né? É natural isso. Vai existir nessa demanda, né? Agora já dá para fazer até pagamento? O WhatsApp você pode fazer pagamento. E aí ele vai, né? Coisas que ele resolve. É tão rápida a evolução que ele resolve problemas que você nem sabia que você tinha esse problema, né? Qual a diferença entre engenharia de software e ciência da computação? É uma área da ciência da computação, né? Engenharia de software. Então, a ciência da computação foca a teoria e os fundamentos. A engenharia de software preocupa com o lado prático do desenvolvimento e entrega de softwares úteis. Eu acho que é uma sub-área da ciência da computação. Não concordo aqui muito com essa... Não são desassociadas, não. A ciência da computação é maior, né? Qualquer ciência da computação é desenvolvimento de software. Você vai desenvolver software, seja ele um plugin lá para o Linux, ou seja um patch para o Linux, ou seja um sistema de informação, ou seja um algoritmo cabuloso lá de física quântica. Tá? Isso tudo é ciência da computação. A engenharia de software faz parte disso, né? Beleza, deixa eu só ver aqui. Eu vou até essa pergunta aqui para também não estender muito.
Qual a diferença entre engenharia de software e engenharia de sistemas? A engenharia de sistemas se preocupa com todos os aspectos do desenvolvimento de sistemas computacionais, incluindo a engenharia de software. A engenharia de sistema é maior que a engenharia de software, né? Por exemplo, a engenharia de hardware, né, que estava colocando, né? É uma parte específica, né? Quando fala sistema, é tudo, tá? O hardware e o software. Por exemplo, o iPhone é uma junção, um sistema, né? Porque ele tem software e ele tem hardware. Por exemplo, hoje a evolução é muito maior, se você for pensar, no hardware do smartphone do que no software, né? Concorda ou não? O professor, antigamente, muito antigamente, era o contrário. Era, né? Era. No tempo do Pentium 3, Pentium 2. Hoje, Só por exemplo, o iOS parece que ele é o mesmo, né? A gente nem vê. A gente faz essas atualizações aí, a gente nem percebe que ele mudou, né? Mas a câmera, o hardware, 3 câmeras no iPhone 14, a gente quer agora 256 GB, porque 64 GB de memória não atende mais, né? É mais uma evolução de hardware, né? O software, ele evolui, mas o software do SO, a gente não está muito preocupado com ele, não. A gente está preocupado só com a evolução dos aplicativos, né? Inclusive o 16.3 agora é só correção. Eles só vão atualizando para corrigir alguma coisa. Isso mesmo, isso mesmo. É difícil, assim, às vezes tem uma situação que para aquele hardware você precisa fazer uma evolução no software, né? Um força o outro, isso acontece também. Quais são os principais desafios da engenharia de software? Lidar com o aumento de diversidade e demanda pela diminuição de tempo para entrega e desenvolvimento de software confiável. Isso aí é verdade. Tipo assim, o usuário, ele te contrata para fazer o software, em um mês você tem que dar alguma coisa para ele pronta. Sabe? Pelo menos para ele olhar e falar, opa, tá evoluindo. Não, vai dar certo. E em 3 meses ele tem que estar usando. Ele tem que estar usando já, em 3 meses. Mesmo que ele não esteja 100% completo. Hoje não tem mais 6 meses desenvolvendo, não tem isso mais não. Então sempre preparem uma release aí de um mês. Então você vai desenvolver em um mês, você tem que entregar algo palpável para o cara, entendeu? Isso aí é fato. Então acho que o grande desafio é esse. Como você desenvolver sem sair atropelando tudo, para você ter a qualidade, mas sem diminuindo o custo, né? E num tempo razoável. Eu imagino até a fala, você fala pro cara 3 meses, ele fala, mas fulano me entrega em 1. Isso, faço, não, o módulo tal eu te garanto que eu te entrego em um mês, você tem que falar assim, e os outros 2 meses aqui, eu tenho uma equipe aqui que está reduzida e tal, eu não consigo te entregar, não, vou te entregando aos poucos, e sempre vai liberando uma versão para o cliente, né? Não, é claro que se você tiver uma equipe super grande, desenvolvendo e etc, você conseguindo gerir isso tudo, que não é fácil, né? É um desafio, sabe? E outra coisa, desenvolvimento de software é assim, não desmerecendo a mão de obra. Por exemplo, pegar aqui um exemplo, servente ou pedreiro, alguma coisa assim. Como exemplo, não desmerecendo, não é o objetivo, mas o programador, ele é aborrecido, ele é chato, e ele ganha bem, e ele muitas vezes, tipo assim, você depende dele completamente, sabe? Então, você não consegue trocar o cara, porque o cara que fez o negócio, entendeu? O cara que sabe. Se der um bug, é o cara que resolve. Tipo assim, isso não acontece com o pedreiro. Por exemplo, se o pedreiro fez sua casa, beleza. Aí foi embora. Aí você precisa de dar uma manutenção lá. Quebrar uma parede, fazer uma porta, mexer em alguma coisa. Ou tem software que é só o cara que fez que dá conta. Tem lógica? O outro cara não dá conta. Isso acontece, sabe? O pessoal zoava assim que tinha software, tinha código que
quando o cara implementou, ele, Deus, sabia como é que funcionava aquele negócio. Aí hoje é só Deus que sabe. Ele já até esqueceu, nem sabe mais. Ele que fez, ele dá conta mais de. A mesma regra de matemáticas exatas. É exatamente isso mesmo. Aí o pessoal usou, fala assim, não, agora. Não, já passou umas 3 semanas que eu fiz esse código, eu acho que agora é só Deus que sabe como é que é. Não mexe, não. É tipo. Dá um exemplo, pega esses sistemas bancários aí que tem código muito antigo, de 30, 40 anos atrás, que está redondinho, funcionando. Ah, meu amigo, só o programador COBOL que dá conta de ir lá e resolver. Então, assim, é muito difícil. Programador o quê? COBOL. COBOL é uma linguagem de programação, tem muito Clipper. software. É, isso mesmo. Como é que chama aí? Clipper. Clipper. Linguagem Clipper. Clipper. Isso, Clipper com K, é isso mesmo. Não, é com K? Não, com C. É com C? Clip, COBOL. É tudo. É. É só os caras das antigas. Deixa eu falar, você tem algum programa que consegue depurar um programa que já foi criado executável, para você saber o que ele está fazendo, qual a linguagem qual a linha de comando que ele está executando? Não. Você precisa, pela experiência que eu tenho, você precisa ter o código-fonte. Sem o código-fonte você não consegue Não. ver o que o programa está executando. Porque como que ele vai saber, que ó, se você pegar um programa aqui, né, como que eu vou saber que eu coloco um breakpoint aqui, né? Eu estou colocando na linha 263. Pós-compilação, esse código aqui não é 263 mais, entendeu? Por exemplo, esse código aqui ele vai virar uma linha só, que é um código JavaScript. Na hora que eu vou dar o build aqui, que eu gero a versão para deploy, que a gente fala, esse código aqui ele vai estar numa única linha, que eu vou te mostrar para você ver aqui o que acontece com o código JavaScript. Só um exemplo ali, ó. Como é que eu vou saber? Como que eu vou conseguir ver o valor das variáveis sem ter o código-fonte, entendeu? A gente vai trabalhar com Visual Studio aí, igual como você está mostrando? Pode, dependendo, se tiver alguma coisa aqui que tenha necessidade de abrir uma IDE, sim, entendeu? Pode ser sim. Mas o que eu queria te mostrar aqui, ó, esse código aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, esse aqui é um script, é JavaScript, né? Então, não, vou dar um exemplo aqui no CSS que é mais simples de ver isso. Uma página aqui, ó, essa página aqui, por exemplo, ela tem aqui, ó, esse arquivo é esse conjunto de arquivos de código CSS aqui, ó, beleza. Só que depois que eu gero esse cara aqui, ó, que é uma linha só, tá vendo? Então o que eu quero dizer? Como é que eu vou colocar um breakpoint, sendo que agora eu tenho uma única linha? Aqui tem uma linha e aqui eu tenho nesse arquivo 62 linhas, né? Então não tem como. É mais ou menos isso que acontece quando você compila um código. Esse código que você mostrou aí, agora no Visual Studio, cadê ele? Não, no outro, na ideia lá que você estava usando. É o Visual Studio Code, é o Visual Studio também. Esse código aí faz o quê? Você está implementando aí? Esse código aqui é um código que ele é um plugin, ele é um framework JavaScript, chama React. Não sei se eu vou falar. É assim, bem moderno isso aqui, sabe? É uma forma de programação em que você mistura código JavaScript e aqui você gera o HTML. No finalzinho aqui eu estou gerando o HTML. Aqui, ó. Cada uma dessas, aqui, ó, a tag form aqui é uma tag HTML. Cada uma dessas tags aqui, ó, vai virar um código HTML no meu site aqui, no meu sistema web, entendeu? Então ele é para desenvolvimento web.
esse React. Então, a mistura de HTML com JavaScript. Essa que é a ideia aqui do código. Tem como você rodar ele aí pra gente ver? Tem. Ele tem, esse é o front-end, por exemplo, essa questão de front-end e back-end. Em Java, existe dois módulos de desenvolvimento. O back-end é a API, é onde você acessa banco de dados e etc. Aqui eu vou startar, nesse caso aqui específico, deixa eu ver aqui se ele vai dar certo aqui, peraí. Vai demorar, vai carregar um pouquinho a máquina aqui, mas vamos lá. Não, se for demorar muito, pode deixar. Era só à toa mesmo, que eu fiquei curioso com esse código seu aí. Porque aqui eu também já tenho um aberto aqui, ó. Eu já tava com ele aberto. Deixa eu ver se eu consigo frear aqui, senão vai. Sim, deixa eu parar a execução aqui. Isso, garoto. Deixa eu fechar um aqui. Eita. Não, pode largar esse trem. Aqui eu vou startar ele aqui, ó. Para eu startar ele, esse cara aqui, eu tenho que usar um comando que eu vou startar o meu servidor web local, tá? Deixa eu ver se ele vai startar ali. Ele chama aqui, ó, React, é esse cara aqui. Não, opa, ele estava startando ali, mas acho que ele já vai startar. Startando o servidor de desenvolvimento local aqui. A porta é essa local, 3000, e ele vai acessar a API. A API eu vou startar ela aqui, ó. Então eu startei aqui local, beleza, ele está startando e eu estou startando a API aqui. Então eu trabalho com os dois. Essa aqui é a parte back-end e essa aqui é a parte front-end do meu desenvolvimento. Aqui ele startou, tá? No jeito para poder começar a executar. Ele está esperando só a API startar aqui. Então são dois softwares web aqui, ó, que eu estou startando e um comunica com o outro. Tá lento, hein? Isso, aqui ele startou. Esse for by me aqui é porque eu não tenho autorização para mostrar para ir aqui. Mas aqui ele deu certo. Beleza. Ver se ele vai dar aqui. Não, já sei porque que ele está demorando. É porque eu estou apontando para uma base de dados de produção. Mas vamos ver se ele pelo menos dá Não, uma... professor, pode deixar. Outro dia você mostra. Mas ele chama Next Business aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó? Ele já começou a mostrar aqui, vou ver se ele não tá... Pode ser que minha senha esteja errada aqui, hein? Eu acho que é isso. Eu não vou
consegui pôr minha outra senha aqui não, porque vai mostrar ela e a produção, e aí a senha de produção, eu não vou poder colocar, não, essa aqui é essa cor. Não, pode deixar, pode deixar. Depois eu mostro, mas é só mostrar a API aqui para vocês. Aqui é só uma lista de métodos que eu posso acessar, que eu posso, nesse sistema aqui, eu posso mexer com todos esses serviços aqui que estão disponíveis. Ó. Aí isso aqui é uma API que eu consulto ela me retorna valores, eu mando valores para ela e etc. Então você tem que ter a API funcionando, entendeu? E aqui você tem o front-end, que é esse cara aqui, que como ele está com senha de produção aqui, eu vou conectar direto em produção, então eu teria que mudar a senha lá. A gente faz isso num próxima aula, beleza? Beleza. Mas a ideia é essa aí mesmo. Aí aqui, galera, só pra gente finalizar aqui, ó, voltando aqui, confuso, né? Só aqui, ó. Quais são os custos de software? Aproximadamente 60% dos custos de software são de desenvolvimento, 40% são custos de teste. É caro testar. Tipo, você estima 40 horas, aí você tem mais 20 de teste, no mínimo, entendeu? Para software customizado, os custos de evolução superam os custos de desenvolvimento. Quais são as melhores técnicas de engenharia de software? A gente vai ver ao longo do curso aí, né? Essa evolução. Quais as diferenças foram feitas pela internet na engenharia de software? O desenvolvimento web mudou muita coisa, né? Para o desenvolvimento desktop, vamos dizer assim, né? Então mudou muito, mudou as ferramentas, mudou a arquitetura do software, mudou um mundaréu de coisa. Por exemplo, o software hoje ele é acessado, você tem um servidor que atende milhões de pessoas, né? Então mudou demais. Enfim, a gente vai discutindo essas perguntas aqui. Eu parei aqui no slide 8, na próxima aula a gente continua, beleza? Dá um stop na gravação aqui.